Glória a Deus. Então, livro de Gálatas, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Versículo 20. Gálatas 2:20 diz assim, ó: Estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou a si mesmo por mim. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Ligamos, Senhor, a Sua intervenção nesse lugar. Espírito Santo, flua. Como eu sempre costumo orar, Senhor, não me deixe atrapalhar aquilo que o Senhor tem a entregar, Pai. Que o Senhor me capacite a fazer a Sua vontade, de falar aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, antes de falar propriamente dito do Cristo que vive dentro de nós, eu preciso falar de Cristo. Existe um versículo central da Bíblia. Se a Bíblia fosse ser resumida em um único versículo, ela seria resumida no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Quem sabe o que está escrito lá? Um de cada vez, para não ter bagunça. João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo fala de uma história de amor. Um amor que nós não vemos no cinema, não vemos no dorama, né, amor? Não vemos em Hollywood. Um amor sacrificial. Um amor que não é apenas um sacrifício, mas um amor que pode te trazer vida eterna, que pode restaurar a sua vida, que restaura a sua comunhão, que te traz cura, que te traz bênção. Um amor desprovido de interesse, porque Deus ele tinha toda a glória. Se ele falasse assim: estou cansado do Alberto, falei para ele adorar, para ele me adorar, ele não está me adorando, vou criar outra coisa. Ele poderia fazer isso? Ele é Deus. Mesmo ele não... Deus mostra o amor por você, em que Cristo Jesus se fez homem e morreu para levar a nossa condenação. Para levar os nossos... Mesmo quando a gente não merece. A gente merece o perdão? Não merece. O nome disso é graça. Graça é favor imerecido, que é o que Deus nos dá. Então, se você entender que você não merece o perdão e que você é perdoado, você começa a entender um pouco desse amor de Deus. Quem aqui já se sentiu totalmente indigno de entrar em uma igreja, de orar, de fazer uma oração? Quantas pessoas não se sentiram indignas de receber uma bênção do Senhor? E eu preciso dizer isso, que isso não depende de você, mas isso é uma característica de Deus. Sabe, Marina, às vezes eu falava assim, às vezes eu falo, nossa, eu vou pedir perdão pelos meus pecados. Eu falo, não, mas eu não mereço. Aí eu faço um culto racional. Aí eu vou pela razão. É verdade, eu não mereço. Mas a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. A palavra de Deus fala que quando o templo de Israel foi erguido, Salomão fez uma oração. E Deus respondeu dizendo que se o povo que chamava ele pelo seu nome se humilhasse e orasse e se convertesse dos seus maus caminhos, ele ouviria, iria perdoar, iria sarar a terra. Essa é uma essência de Deus. Então não depende de você. Não é algo que você faça. Não é mérito. A palavra de Deus, porque muitas vezes nós achamos que nós
Temos que fazer muitas coisas para sermos abençoados. Temos que cumprir um ritual, cumprir uma cartilha para ser abençoado. Mas tudo que nós temos foi dado pela graça de Deus. E que você só precisa estender a mão e pegar. Deus, Ele dá. Ó Luiz, ó a papinha. Cabe você o quê? Abrir a boca e a papinha vai vir na boca. Mas se você não abrir, se você não estender, ela não vem. Eu quero que você entenda que Deus é 100% amor. Nos dias mais sombrios da sua vida, no lugar mais obscuro que você esteve, no vale da sombra da morte, o Senhor estava ali com você. O Senhor te protegeu. Mesmo você muitas vezes fazendo o que não deveria fazer. A misericórdia do Senhor é o motivo de não sermos consumidos. Ele te ama. Ele ama a sua vida. Sabe, muitas vezes nós temos facilidade de entender que Deus ama o irmão que está do meu lado, que está do nosso lado. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de entender que Deus nos ama. Talvez você não saiba o que é amor, porque muitas vezes nós achamos que amor é um pai que mima o seu filho. É o marido que compra de tudo para a esposa. É a esposa que faz o que o marido pede. Confundimos as coisas. Achamos que amor é serviço. E não é. E muitas vezes Deus demonstra o seu amor trazendo correção para as nossas vidas. Uma coisa que eu não gosto é de brigar com meu filho. Eu amo demais meu moreninho. Mas não é por causa disso que eu vou deixar de brigar, de ensinar. Quem é pai, é mãe, sabe que dói. Dói trazer educação para o filho. Às vezes a palmada que a gente dá no bumbum dele dói no nosso coração, parece flechas. Eu conheço pessoas que falam que depois de bater no filho, vão para outro cômodo chorar. É bonito isso. Pessoas que se importam com o filho, que educam. Mas a gente sabe que dói. Então muitas vezes Deus permite muitas dores na sua vida para você voltar para o caminho. Porque senão você acha que está tudo bem. É igual mulher. É igual homem também, né? Vamos ser sinceros. Quando a gente briga com a esposa. Na minha casa, acho que eu faço mais cara feia do que ela. Não deixa ela saber. Sabe quando faz cara feia? O que foi? Nada. Rapaz, faz cara feia e já sabe que aconteceu alguma coisa ali. Né? E muitas vezes Deus faz cara feia pra gente. Você está entendendo espiritualmente? Não estou gostando do que você está fazendo. Você sabia que Deus sente ciúme de você? Eu não sei o que é ciúme, nunca senti. Brincadeira, a gente sabe que é ciúme. E a palavra de Deus fala que Deus tem ciúme de você. Que Ele se importa com você. Então você fala assim, eu amo só a Deus. Mas a sua atenção não está sendo para Deus. Está sendo para o mundo. Não, Deus, eu te amo sobre todas as coisas. O Senhor fez o meu dia. Mas você passa o dia sem Deus. E fala que ama Deus. Falar, como diz aquele versículo lá, até papagaio fala. Não está na Bíblia. Mas todo mundo conhece, né? Esse ditado. Falar até papagaio fala. Falar que ama Deus. Então muitas vezes Deus sente ciúme de você. Ele fala, cara feio. Tô gostando ou não. Te dei a bênção e você está se perdendo na bênção? Te dei o emprego, você está se perdendo no emprego? Veio um extra aí? Você, em vez de gastar com a sua família, você gastou com coisas ilegais? Com o pecado? Eu vi um vídeo, acho que a Daniela mostrou para mim. Fala assim, se todo o dinheiro que você receber for para você servir a sua família, que Deus te faça milionário.
Que Deus te faça milionário. E essa é a minha oração também. O problema é que tem pessoas que quando vem um dinheiro, vem a sua bênção, vem um carro novo, vem uma oportunidade, a primeira coisa é se esquecer da família. Sabe por quê? Porque o coração não estava na família. Vou falar algo que nem é espiritual aqui, as pessoas de finanças que falam. O dinheiro só potencializa quem você é. Se você é avarento, vai continuar sendo avarento. Se você é egoísta, vai continuar sendo egoísta. Ah, tem bastante dinheiro, vai continuar sendo egoísta. Agora, se você é uma pessoa boa, você vai ser uma pessoa boa. Se você ama sua esposa, ela vai ficar feliz quando você não tinha um dinheiro e fazia uma cartinha. Mas veio um dinheiro, ela vai ficar feliz se você der um sapato. Não sei porque mulher gosta tanto de sapato. Ela vai gostar. Ó, todas as mulheres fez assim, ó. Então isso só vai potencializar quem você é. Então eu quero que você entenda que Deus é amor. Que Ele te ama. Que Ele quer te abençoar. Mas às vezes não pode te abençoar. Tem pessoas que se receber um carro, mas não vai buscar Deus de jeito nenhum. Vai para todas as baladas da outra cidade. Ah, na segunda-feira, não, tem um dinheiro aqui, tem um seguro-desemprego. Tá tendo, vamos lá no Nordeste, tem carnaval fora de época. Ah, agosto, vou pro carnaval lá na Bahia. Não se lembra de Deus, não se lembra da família. Tem pessoas que não podem ser abençoadas. É difícil dizer isso, né? Tem pessoas que não podem ser abençoadas. A culpa é de Deus? Tem pessoas que não podem ser curadas. Porque no momento que for curado, vai se esquecer de Deus. E vai viver a vida como se Deus nunca tivesse existido. Então, antes de Deus abençoar alguém em determinada área, primeiro Ele vai mudar o seu caráter, vai moldar o seu caráter. Porque Ele ama a sua vida e Ele não quer que você se perca na bênção. Ele não quer que você se perca com dinheiro. Não quer que você se perca em um relacionamento. Tudo isso é demonstração de amor. Alguém tem dúvida aqui de que Deus te ama? De que Deus é amor? Alguém tem dúvida? Pode levantar a mão. Então você entende que Deus é amor? Você consegue entender que aquele pecado que você cometeu, Deus te perdoa? E por que não recebeu o perdão ainda? E por que você fica se acusando? Recebe o perdão de Deus. Isso não se trata de você, se trata da essência dele, de quem ele é. Agora, vocês entenderam sobre Deus, que é amor. Alguém tem dúvida que Deus e Jesus e o Espírito Santo é um só? É um só. Agora vamos para o livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo. Aí o trecho que eu quero aqui. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e entregou a si mesmo por mim. Olha só. Quando você aceita Jesus, o que esse texto fala aqui? Que você foi crucificado com Ele na cruz. Mas vocês estão crucificados? Vocês estão? A carne de vocês está crucificada? Quem que deve estar crucificado? A sua alma. A sua alma tem que entender isso. Tem que entender que Jesus Cristo morreu a sua morte. E você tem que entender que agora Ele tem o direito de viver a sua vida. E mesmo Ele tendo o direito, a autoridade, Ele te deixa fazer a escolha. Agora você precisa entender que quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele vem morar dentro de você. E agora vem a mensagem de hoje. Se Deus mora dentro de você, se Deus é amor, se Deus perdoa
os nossos pecados, se Deus nos aceita do jeito que nós somos, e se Ele mora em nós, por que nós temos dificuldade de amar quem está à nossa volta? Essa é a mensagem de hoje. Por que não amamos quem está à nossa volta? Muitas vezes nós temos uma facilidade de termos atitudes boas com pessoas que estão longe. E temos dificuldade de ajudar uma pessoa que estava se mudando da casa hoje, porque tem geladeira pesada, máquina de lavar, e não queremos ajudar. Mas quando é a minha vez, eu quero. Como eu falo que amo a Deus se eu não amo o meu próximo que está na minha frente? Como eu penso em ajudar a África, e você deve ajudar. Deve ajudar. Se verdade foi por quê? Porque a pessoa ficou desempregada. Não é porque a pessoa está queimando o dinheiro dela. Ela está precisando. E você consegue deixar a pessoa comer o arroz e o tomate e não consegue comprar 1 quilo de carne para essa pessoa. Você vai lá comprar mais uma pizza que você já comeu ontem, mas não é capaz de ajudar o seu próximo. Como que Cristo vive em mim? Como Jesus está vivendo em mim se eu não posso me compadecer de quem está próximo ao meu lado? Como eu quero ajudar o filho dos outros se eu não ajudo o meu filho? Como eu quero que todas as mulheres ganhem sapatos se eu não dou sapato para minha esposa? E outra, nunca vou dar sapato para outras mulheres, não. O marido de vocês que se virem. A não ser que seja minha sogra, a avó da minha esposa. Fora isso, e minha mãe. Fora isso, o marido de vocês que se virem. Mas estão entendendo? Como que eu falo que eu amo? Se eu como uma comida ruim que o Luiz fez e falo, nossa, estava muito bom. Mas chego para minha esposa e falo, que porcaria é essa de gororó que você fez? Que amor é esse? Que amor é esse? Quando a gente dá curso para casais, assim, ó, tem gente que fala assim, você não faz comida igual a minha mãe. Rapaz, você está querendo arranjar briga? Mulher, está querendo arranjar briga com seu marido? Você casou com ela, casou com ele, é o pacote completo. Se o arroz dela é ruim, faz você o arroz. Divide as tarefas. Mas como eu falo que eu amo a Deus se eu sou gentil com o meu chefe? Porque o meu chefe pode me mandar embora. Mas eu não sou gentil com quem é hierarquicamente inferior a mim. Como eu falo que eu amo a Deus se eu quero tentar privilégios e passar na frente da Marina? Como eu falo que eu amo a Deus se eu burlo o direito daquele de quem tem o direito? O óculos da Sandra é bonito, quero o óculos dela para mim. Existe algo de muito errado no ser humano, que é ver as pessoas sendo abençoadas, a pessoa até fica feliz, desde que não seja mais abençoado que você. Você até quer que a pessoa tenha um carro. Não, a pessoa está precisando de um carro. Mas você quer que ela tenha um carro humilde. Agora, se ela aparecer 3, uau, ela está ostentando. Está ostentando. Como eu falo que Deus está habitando em mim, se em mim existe inveja. E que as coisas disso. Tem pessoas que vão ter um carrinho. Aí fala assim, mas você é advogado. E você acha que um mob mede quem eu sou? Se eu sou feliz, se eu sou rico, se eu sou pobre? Não. É o carro que me serve. Estou feliz com ele. Tá quitadinho. Poderia
Fazer dívidas para comprar um carrão? Poderia. Seria prudente da minha vida, da minha parte? Eu não. Eu prefiro viajar. Tem gente que tem carrão, e tem gente que tem condições, aí não tem problema. Mas tem gente que tem carrão, mas não consegue comprar uma pizza para a esposa. E a esposa tem que ir lá todo dia cozinhar. Não tem folga. Então não se mede isso pelos objetos, pelo número de sapato. Então, tudo bem, o Luiz tem um carro melhor que o meu. E eu vou ficar feliz por isso. E eu tenho que ficar... Deus abençoe. Foi a escolha dele comprar aquele carro. Agora, se ficou apertado com a parcela do carro, eu tenho alguma coisa a ver com isso? Não. Mas se você for dar um rolê, me chama. Eu vou ficar feliz com você. Se tiver carne ainda, melhor ainda. Então, como eu falo que Cristo está vivendo em mim, se eu não consigo ficar feliz com quem está feliz? Sabe, você pode lutar pelo que é seu. Não tem nenhum problema. Você só não pode querer o que é do seu irmão. Você pode querer ter um casamento abençoado. Você só não pode querer o marido da sua irmã. A esposa do seu irmão. Como falo que Cristo vive em mim? De mim deve emanar o amor. E a palavra de Deus, Marina, ela é muito certeira. Parece que ela conhece a gente, né? E conhece, glória a Deus, é a palavra de Deus. Porque assim, é muito fácil amar o Danilo. E eu demonstro amor com atitudes. Por quê? Porque ele também me ama. Sempre que eu precisei do rapaz ali, o rapaz é ponta firme. Tem um coração bom. Meu cunhado tinha um saco, daí eu já planto sementinha no coração da esposa. Olha só como ele ama a minha família. Não é brincadeira, Danilo, vamos sua vida. Então é fácil amar o Danilo. A Suelen é uma irmã que a Daniela não teve. Ajuda a gente. A gente não pede, a gente não espera. E quando vê a Suelen, já está fazendo uma coisa, está fazendo outra. Isso é ela. Então é fácil amar a Suelen. Mas Deus conhece a gente. Ele sabe que tem gente que a gente não gosta. Minha sogra fez até Tem gente que a gente não gosta. E aí? A palavra de Deus fala assim, qual é o mérito? Qual é o mérito de amar aquele que te ama? Você tem que amar, você que é cristão, você que está crucificado com Cristo, você deve amar aquele que te persegue. E posso te ensinar uma coisa? Amor não é sentimento. Não depende de sentimento amar as pessoas. Deus, ele não pede para termos sentimento para ninguém, sabia disso? Então quando ele fala ame, ele não está pedindo para você ter sentimento. Ele está falando para você ter atitudes. Já teve pessoas que eu não gostava. Sabe quando você não vai com a cara? Não ia com a cara. Mas de tanto tratar a pessoa bem, se tornaram meu amigo. Mas tem pessoas que continuam sendo chatas. A palavra de Deus fala assim, ó, suportar-vos uns aos outros. O que é suportar uma coisa boa? É tolerar. É engolir a seco. E ter um comportamento bom com essas pessoas. Enquanto elas desejam o seu mal, você ora e abençoa a vida delas. Enquanto querem puxar o seu tapete, você pede para Deus continuar protegendo o tapete dela. Sabe, tem pessoas que têm inveja de você e você nem sabe. E isso não depende da sua condição financeira. Tem pessoas que ganham mais do que você e têm inveja da sua vida. Por quê? Porque você carrega a luz do Espírito Santo.
Você é gente boa. Você não quer o mal de ninguém. E uma pessoa boa incomoda quem é ruim. Porque a pessoa vê o reflexo dela em você e fala: como que ele consegue ser assim e eu não sou? Como eu consigo ter mais dinheiro do que ele e ele que está sorrindo todos os dias? Estou falando bastante de dinheiro hoje, né? Por que será? Não costumo falar isso. Porque a felicidade não está naquilo que você tem. Não que seja errado ou certo. Isso aí é você com a sua vida, as suas escolhas, o seu trabalho. Mas tem pessoas que têm inveja. Tem pessoas que têm inveja do seu casamento. E o que você vai fazer? Abençoar essas pessoas. Amar quem te persegue. Dá vontade de amar, Marina? Não dá. Não dá. Dá vontade de pegar. A tentação não é pecado, viu? A tentação não é pecado. Bebe água aqui, é mais fácil. E ame a pessoa. Tem dia que você não vai conseguir nem orar abençoando a pessoa. Aí o que você faz? Você fica quieto. Eu vou pedir justiça. Faz isso não. Faz isso não. Porque Cristo vive em você. E você acha que Jesus pede justiça para você? Se pedir, estamos ferrados. Vai dar ruim. Porque ele é 100% santo. Eu sou 100% pecado. Então nunca peça justiça para uma pessoa. Se você não consegue abençoar a pessoa, fica com a boca calada. Não consegue amar a pessoa, não consegue... Você está vivendo uma perseguição, não consegue nem orar, não amaldiçoe, não murmure. Fique com a boca fechada. Porque isso já é uma demonstração de amor. E a palavra de Deus fala que devemos amar aqueles que nos odeiam. Aí nada que um dia como o outro. Né? Vai passando e você fala, ainda bem que eu não fiz. Ainda bem que eu não falei. Quantas pessoas já não se arrependeram de ter mandado um e-mail que não era para ter mandado? De ter ligado. E o Espírito Santo falou, não liga! Sabe, o Espírito Santo... Você fala, não, Espírito Santo, dá um tempo aí. E manda mensagem. Pronto. Aí vai dormir. Quem disse que consegue dormir? Mandou o WhatsApp. Vou apagar. Ixi, ele já leu. Ela já leu. Quem não se arrependeu disso? Então, de cabeça quente, nunca tome decisões. Nem pro bem, nem pro mal. Tá a cabeça quente? Esfria. Vai buscar Deus. Vai dormir. Vai esse jogo do Corinthians. E depois você toma decisão. A questão é que nós precisamos ter em nossos olhos a característica de um cristão. Alguém que é feliz. Alguém que ama. Parece que nós não ouvimos mais. Nossa, você é diferente. Quantas vezes eu ouvi isso? Nem lembro qual foi a última vez. Faz tempo que eu não ouço isso. Acho que eu preciso mudar de rodinha de pessoas. Mas sabe, as pessoas falam, você é diferente. Por quê? Porque tem um brilho especial na sua vida. Porque você parece cristão. Agora, se você nunca ouviu isso, existe uma oportunidade. Alberto, eu nunca ouvi isso. Será que eu sou uma pessoa má? Todo mundo aqui é mau. Você só precisa deixar o Espírito Santo brilhar na sua vida. Precisamos amar aquele vizinho chato. Aquela pessoa chata que trabalha com a gente. Aquele irmão em Cristo. Temos que amar o nosso cônjuge, amém? É porque não adianta nada também amar só os de fora
Irmãos, parece brincadeira, mas eu vou falar algo sério. Se você tiver só um pedaço de pizza, e se você não der pro seu cônjuge, tem algo errado. Não tô, às vezes a própria pessoa comeu, mas tô falando assim, sabe? Vocês entenderam? Só, deixa eu dar um outro exemplo, para não ter esse problema. Você tem um brinco, o homem comprou um brinco para dar de presente. Ele não vai querer usar, pelo menos eu espero, né? Tem um brinco lá, para quem ele vai dar? Para a esposa ou para a mãe? Para a esposa. Para a esposa. Para a esposa. Mas você não pode dar para sua mãe? Se você tiver 2, você dá para sua mãe. Se tiver 1, você dá para sua esposa. Vamos pro básico. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a sua família sobre todas as coisas. Não sobre todas as coisas, não. Abaixo de Deus, né? Abaixo de Deus, ame o seu cônjuge. Porque é essa doida aqui que vai me aturar até velhinho. Então eu tenho que tentar fazer a vida dela ser fácil. Porque ela luta comigo. Nós estamos no ministério e quem que teve sonho com pessoas fazendo obra das trevas aqui? Ela, minha parceira. Ponta firme, gato. Só estamos juntos. Tamo junto, morena. Então o seu cônjuge é prioridade. Como você vai tirar a bolacha do seu filho? Como eu vou tirar a bolacha do André e dar pra Júlia? Júlia, eu te amo. Se eu tiver 2 bolachas, você vai comer. Se tiver uma só, é do André. Porque o seu pai e sua mãe vai fazer a mesma coisa. Tem que ser isso. Nada. Tem algum problema nisso? Eu te fazer uma festa surpresa no cartão de crédito. Você pode amar sua mãe. Mas como você faz sacrifício pela sua mãe, não faz sacrifício pelo seu filho? Pela sua esposa, pelo seu esposo? Gente, eu sempre fui duro. Mas cada centavo que sobrava, a minha esposa era honrada. Agora estamos vivendo um pouquinho melhor. E ela continua sendo honrada. Ela é minha prioridade. Em vez de alisar um carro novo, eu viajo com ela. E levo uma minha temoinha. Aqui, ó, um fruto do nosso amor. Sabe? Amar quem está próximo da gente, com atitudes, faz a nossa vida ficar mais leve. A Daniela esses dias estava com a cara emburrada pra mim. Brincadeira, vou pôr. Aí a semana é difícil, né, amor? É difícil. Fala, Deus! É difícil. Mas quando tá tudo bem, amor? Parece que os dias são leves. São leves. Ame as pessoas que estão próximas de você também. Não queira mostrar que você é um super crente para os outros e você deixa de ser crente dentro de casa. Aí, o rapaz tem coragem de elogiar uma pessoa nova no serviço, o que é errado, mas não consegue falar para a esposa: nossa, você está com um olhar diferente hoje. Vou contar uma coisa para vocês, segredo, minha esposa não está ouvindo. Uma vez ela falou assim para mim: irmão Paulo, o que tem de diferente em mim? Isso é uma pergunta covarde que vocês fazem para os homens. Pergunta covarde. Sorte que eu sou um homem de Deus. Eu falei assim: uau! Você fez a sobrancelha. E para glória de Deus, era a sobrancelha. Foi a sobrancelha, mas eu percebi
Aham. Aham. Lógico que eu percebi. Ah, não, foi Deus, ele tá. Mas tem dia que a gente não tá no óleo. Outro dia eu falei que era sobrancelha de novo. E não era sobrancelha. Daí ela falou assim, olha só, faz 5 dias que eu tô com essa unha. O diabo, ó, ele viu a minha vitória, não ficou feliz. Se Cristo vive em você, ame. Amor é atitude. Fique feliz com a vitória do seu irmão. Fique feliz com a oportunidade que o irmão está tendo. Sabe, por muitas e muitas vezes eu não tinha oportunidade de pregar o evangelho. E isso foi um ensinamento de Deus. Agora eu não tenho vaidade nenhuma. Quem quiser falar, vai falar. Se falar coisa que não deve, a gente corrige com amor. Prega a verdade. Mas você vai sendo treinado. O Luiz, a primeira vez, tem a oportunidade, Luiz? Não falou. A segunda vez, o óculos, o outro óculos, você com o óculos, tal. Aí ele fala assim, não, vai ler um texto grande, né? Depois, Jesus chorou. E hoje? E hoje? E hoje? Você viu? Ó, eu vou pegar carona na sua palavra. Qual foi a palavra dele? Existem questões na nossa vida que na carne não resolvemos. Existem questões que são resolvidas no mundo espiritual. E se você na força do seu braço, na carne for, não vai dar certo. Mas se o Espírito Santo te chamar, ele faz o impossível. E os ossos com ossos começam a se juntar. O nervo começa a crescer e começa a gerar vida. Ó. Que palavra abençoada! A irmãzinha ali falou, a pastora Daniela falou assim, aí Deus mostrou, quando eu olho para vocês, não estou querendo saber da vida de vocês, não é que Deus, eu falei, não vou olhar, não vou olhar. Aí eu olhei e falei, nossa, aí eu prestei atenção na sua voz. E ela é afinada. Glória a Deus. Aí Deus colocou no meu coração, daí a pastora Daniela veio e falou. Aí você falou, não. A segunda vez eu falei, não, você tem certeza? Porque Deus está queimando no seu coração. A terceira vez veio. Deus falou no louvor com ela. É verdade. Né? Deus falou com você no louvor. É. Então nós não temos vaidade nenhuma. Amamos. Para mim, todo mundo tem que ser pastor, tem que ser levita, tem que ser ministro de louvor. Tô brincando, porque é um chamado. Mas a questão é, eu quero que você cresça espiritualmente. Glória a Deus. Eu quero que você frutifique. Tudo isso aqui, tudo que nós estamos fazendo, eu consegui, sabe, entender em vida, não no escrito. Eu consegui entender que é para Deus, é por Ele, para a glória dele. E se Ele não me usar, tudo bem. Sabe, irmão Paulo, sempre quis ser usado por Deus. Sempre, sempre. E quando era criança, e profecia. E quando é adolescente, profecia. Quando é jovem, profecia. Agora que sou idoso, não, assim também não, né? Eu ficava ansioso, e aí Deus, e a promessa, e isso e aquilo. Eu aprendi a descansar. Eu entendi que Deus não precisa de mim. Ele me quer, assim como Ele quer você. Ele precisa. Deus, em sua infinita majestade, glória, soberania, podendo criar o que quiser, Ele precisa de você? Não. Mas Ele quer. Mas Ele te ama. Mas Ele te chama. E quem sou eu para tirar o chamado que está no Luiz? Que está no Danilo? Ai, nossa, mas o Danilo pregou melhor que eu. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Isso aí. Amém. Não é sobre mim. Porque nós não vemos isso como uma profissão. Não vemos isso como um meio de ganhar dinheiro. Nós queremos que todos nós um dia podemos entrar nas bodas do Cordeiro, numa festa, Luiz. Uma festa que você vai comer, não vai precisar engordar. Meu Deus do céu, ó. Comer sem medo.
Participar de uma festa sem ter hora para acabar. O corpo não vai cansar. Teremos um corpo glorificado. É isso que eu quero. E se Deus quiser me usar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, é com Ele. Mas não é porque eu tenho chamado que você não tem. Ó, Deus está mudando um pouquinho aqui a palavra. Sabe que Davi teve a oportunidade de matar Saul. O que Davi falou para ele? Que Davi falou, ai de mim tocar no ungido do Senhor. Quem que era ungido na história aí? Quem que era ungido? Eu já vi, né? Os dois, na verdade, né? Um foi ungido e... Tá pregando melhor que eu. Vem aqui, Danilo. Os dois eram ungidos. Só que Davi não tocou no Saul que era ungido. Só que Saul tentou tocar no de Davi que era ungido. Quem sou eu para barrar alguma coisa em vocês? Amém? Amém. Deus é amor. Deus mora dentro de você. Então você, naturalmente, deve refletir o amor de Deus para esse mundo. Esse mundo não acredita no amor. Esse mundo não acredita no amor de um casamento. Não acredita no amor de um pai para um filho, de um filho para um pai, de um amigo para outro, entre irmãos. O mundo não acredita nisso. O mundo já é precavido, já esperando uma traição, já esperando uma punhalada. Até a gente tem que esperar. Se esperar, a gente já fica fortalecido. Porque as pessoas nos decepcionam. Mas podemos exalar o amor de Deus. Eu acredito, vem cá, Morena. Eu acredito no casamento. Eu vou fazer 20 anos de casado e só tenho 22 anos de idade, acredita? Que milagre é esse? Eu acredito no amor do pai com o filho. Porque eu amo. Acreditem. Exalem o amor de Deus na vida do próximo. Eu acredito na fidelidade. Eu acredito no amor sacrificial. Amém? Amém. Você pode se colocar de pé? Eu espero que Deus tenha falado um pouquinho com você. Na verdade, eu queria que Ele tivesse falado muito. Mas foi só um pouquinho, já vale a pena. Amém? Deixa eu, Daniele. Porque eu não gosto de expor oração, essas questões. Porque vira piada depois. Tem muita gente que faz piada com... E eu não me envergonho do Evangelho, não me envergonho